Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar alguns avisos aqui para vocês antes do culto começar. Nossas lives de oração, elas continuam acontecendo, vão continuar acontecendo segunda e quinta-feira às 20 horas. Envolva toda a sua casa, envolva a sua família. Não perca essa grande oportunidade de ouvir a voz de Deus, de estar conectado com nossos pastores. Eu creio que tem sido um tempo de refrigério, um tempo de ensino, um tempo de alinhamento poderoso com Deus. Também as nossas células online, as células familiares, elas continuam acontecendo nas sexta-feiras, 19h30. Não perca esse tempo precioso também, em nome de Jesus. Mantenham-se firmes, mantenham-se fiéis aos dízimos e ofertas. Não deixe que as circunstâncias te roubem esse privilégio que você tem com o Senhor. Você pode fazer na igreja, na nossa igreja, das 10 às 17 horas, de segunda a sexta. Na secretaria da igreja você pode levar o seu dízimo, entregar no gasofilácio. Você pode também estar fazendo transferência e depósito bancário. A conta da igreja está aparecendo aqui do lado. E outra coisa muito importante, nossos cultos quarta-feira, eles estão retornando. Nós iremos nos reunir novamente na nossa igreja, porém com algumas regras, alguns critérios, né? Nós poderemos receber somente no máximo 70 pessoas. Você terá que agendar a sua presença no culto na secretaria da igreja ou com seu líder de célula. Procure seu líder de célula, secretaria da igreja, para se informar mais especificamente sobre isso. Nossos cultos também no domingo, eles estão retornando. Nós teremos 2 cultos inicialmente nos domingos, às 10 horas e às 18 horas, porém também com agendamento antecipado. E outra coisa muito importante, irmãos, é que nós precisaremos que todos possam estar indo de máscara, que todos possam estar mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 m a cada pessoa nas nossas reuniões. Nós precisaremos também que cada um possa cuidar da sua higiene, cada um tenha zelo por aquilo que está, por esse tempo, né? Se você tem algum sintoma de gripe ou de resfriado, ou uma febre, ou uma tosse, uma dificuldade de respirar, fique em sua casa, ok? Não coloque em risco outras pessoas de forma desnecessária, porque você vai estar podendo ver o culto online também. Nós tivemos nossa carreata de oração, né? Foi um período maravilhoso, um período cheio da presença de Deus. Eu creio que Deus ele se alegra, ele se agrada com essas movimentações que nós fazemos. Nós oramos por nossa cidade, nós profetizamos sobre os bairros, sobre as casas, sobre as famílias. E eu creio no agir de Deus, eu creio que Deus fez grandes coisas e fará coisas ainda maiores. Nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar firmes nos nossos 40 dias de adoração e intercessão. Cumpra a sua escala, busque ter um tempo precioso na presença de Deus, naqueles dias, naquelas horas que você vai estar cumprindo a escala. Não abra mão de fazer parte do que Deus está movendo, do que Deus está fazendo hoje no nosso meio, na nossa cidade, neste tempo. Em nome de Jesus. Celebre ao Senhor agora com os irmãos. Busque estar adorando ao Senhor, busque se conectar com aquilo que Deus está fazendo. Deus abençoe sua vida, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, paz do Senhor Jesus. Que nós estamos juntos mais uma vez neste culto de adoração ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem preparado esse tempo para nós juntos, em família, para que nós possamos estar mais perto do Senhor. Quero convidar você nessa hora a orar comigo, consagrando ao Senhor o ambiente onde você está, consagrando ao Senhor nossas vidas, este culto a Ele, porque tudo é para a glória dEle. Amém? Pai, nós queremos clamar a Tua presença nessa hora, pedir, Deus, que o Senhor venha, Deus, neste lugar, que o Senhor venha sobre nós, Pai, com a Tua presença que nos transforma, que nos cura, que nos restaura, que nos faz sermos mais parecidos com Jesus. Queremos nessa hora repreender todo o mal e pedir, Deus, que todo e qualquer tipo de opressão do inimigo sobre nossa vida, sobre nossa casa, seja, Deus, destruída, seja tirada, seja, Deus, removida em nome de Jesus, porque nós queremos ter um tempo precioso contigo, que toda distração, Deus, possa, Deus, não nos tirar, Deus, deste momento tão especial. Recebe nossa adoração, recebe nossa celebração, porque o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de glória.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor juntos. Aleluia. Aleluia. Vamos segurar o Rei dos Reis. Dizer que cantaremos seus louvores para toda a vida. Afasta o teu sofá, pega na mão dos seus filhos, celebre ao Rei dos Reis nessa hora. Aquele que é o único e digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluias. Contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver, sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores da tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história da tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver, sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores da tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história da tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Cantarei teus louvores da tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história da tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu.
Nesse momento que você pudesse orar junto comigo. No início deste ano, na virada de 2019 para 2020, Deus nos deu a direção, no final do ano passado, para o tema desse ano, que se tornou 2020 o ano das grandes decisões. E quando Deus nos deu esse tema, nós não imaginávamos o que ia acontecer. Nós sentíamos, nós tínhamos algumas percepções, mas nós não tínhamos toda uma clareza da dimensão do que nós estaríamos vivendo hoje. Na verdade, do que o mundo estaria vivendo hoje. E eu quero convidar você a orar juntamente comigo nesta hora. Porque um dos irmãos que Deus tem usado com o ministério profético sobre a minha vida, na nossa igreja, compartilhou comigo que este tema, ele não tinha só a ver conosco, ele não tinha só a ver com a nossa igreja, mas ele tinha a ver com aquilo que Deus estaria fazendo no mundo inteiro. Porque esse tem sido um ano de grandes decisões para o mundo, um tempo em que nós temos que tomar decisões que irão direcionar o rumo da nossa história. Então eu quero convidar você nessa hora, nós orarmos ao Senhor por esses pedidos que foram colocados aqui. E eu acredito que assim como eu, você, se hoje nós estivéssemos fazendo esses pedidos, talvez nós colocaríamos outros pedidos, e não os que estão aqui, porque muita coisa mudou dentro de nós. Mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa necessidade. Eu quero convidar você nessa hora, você que está na sua casa, se você pudesse colocar de pé, ou talvez se colocar de joelhos, junto comigo. Nós vamos orar por esses pedidos, e nós vamos orar por muitos outros pedidos que não foram feitos, porque este é um ano de grandes decisões, e a maior de todas as decisões é o que está escrito no versículo, que é o tema desse ano. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Essas três decisões principais que nós temos que tomar na nossa vida: a decisão de sermos firmes, constantes e abundantes. Que você possa se despertar nesse tempo a tomar grandes decisões na sua vida, porque eu tenho visto muita gente apenas esperando a pandemia passar, muita gente esperando apenas as coisas se normalizarem. Não vejo a hora das coisas se normalizarem, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós nesse tempo grandes decisões. Quero que você se coloque diante do Senhor junto comigo, e nós vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora nós queremos colocar esses pedidos diante de Ti. Aqui está um clamor sincero de uma igreja que depende de Ti. Eu quero trazer à memória dos meus irmãos, Pai, os pedidos que eles fizeram, que estão aqui.
os alvos, as decisões tomadas. Mas eu quero também trazer à tua memória o nosso clamor por um agir poderoso do Senhor na nossa vida, Pai, na nossa história. Intervém, grande guerreiro. Intervém, nosso general. Intervém, Senhor dos exércitos, nas nossas batalhas. Dá-nos as tuas vitórias, Senhor, porque sem ti nós somos derrotados. Coloca cada pedido que foi feito aqui, Deus, na virada do ano de 2020, para que o Senhor possa operar grandes coisas, porque a única forma que nós sabemos guerrear é te adorando. A única forma que nós sabemos guerrear é buscando a tua face. Então vem sobre nós, Senhor. Vem com a tua presença. Vem com o teu mover, vem com o teu agir. Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a tua mão comigo e declare como que nós lutamos nossas guerras. É dependendo do Senhor. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas guerras. Eu luto orando, eu luto adorando, meu Deus. Eu luto falando, eu luto me prostrando. Eu luto na presença do Senhor. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Muitas vezes parece que sou cercado, mas sou amado por ti. Parece que sou cercado, mas sou amado por ti. Vem, Senhor! Parece que sou cercado, mas sou amado, meu Deus. Parece que sou cercado, mas sou amado por ti. Aleluia. Glória a Deus. E assim como aquela mulher que derramou, que quebrou seu vaso aos pés de Jesus, nós nos derramamos diante de ti, Pai, nessa hora. Nós entregamos por inteiro, por completo. Ah, Jesus, entregamos, derramamos tudo que temos, tudo que somos aos teus pés. Receba, Senhor, nossa adoração. A seus pés estou, pra render tudo. Sou a ti, tudo que eu quiser. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair
Não importa o preço não, Senhor. Queremos adentrar diante da Tua glória, estar contigo, Senhor, sempre, 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 porque não importa o preço para estar em Tua presença. A Tua presença vale mais. Aleluias, aleluias. Oh,
prazer. Estar em tua casa é o meu prazer, te adorar e te adorar. Nos rendemos a ti, Senhor. Digno tu és, Senhor. Digno tu és, Senhor. Que tua glória enche, Senhor, nossas vidas. Enche, Senhor, cada vida que está assistindo com esse culto nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Da tua glória, eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em meu coração. Voltar a ter intimidade e habitar no ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração, voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória,
Algo que tem queimado no meu coração em relação ao avivamento desses últimos dias. Só para introduzir, eu queria que você entendesse, né, talvez você é um novo convertido, ou você é alguém que ouviu uma ideia distorcida do que é avivamento. O avivamento ou reavivamento, ele nada mais é do que um retorno aos princípios de uma vida cristã cheia do Espírito Santo. É o retorno de uma vida cristã aos valores bíblicos, aos valores da essência de um estilo de vida com Jesus. O avivamento é um retorno a uma intimidade profunda com Deus, que não está ligada à religiosidade, mas ligada a um estilo de vida diário. Muitos confundem avivamento com movimento, com eventos, com... Não, tudo isso acontece, mas para essas coisas acontecerem não precisa de avivamento. Você pode ter muito evento, você pode ter muita coisa sem ter avivamento. Mas você nunca consegue ver o poder de Deus agindo. Você nunca consegue ver o mover de Deus acontecendo. Você nunca consegue ver os milagres, os sinais, as conversões acontecendo de forma poderosa e sobrenatural sem avivamento. Você pode se movimentar sem avivamento, mas você não consegue fluir sem avivamento. O avivamento é quando o Espírito Santo direciona a igreja. O avivamento é quando o Espírito Santo ele cria a igreja. É quando o Espírito Santo é o Senhor da igreja. E nós, líderes, somos apenas auxiliares do Espírito Santo de Deus. Então isso é avivamento.
E eu quero caminhar com vocês em relação a um processo muitas vezes difícil, mas necessário, que é usado por Deus para alinhar o seu povo, para impulsionar o seu povo a um novo tempo, a um tempo de avivamento. Quero conversar com você sobre um processo específico, e muitas vezes difícil, mas necessário, porque nós somos duros, irmãos, nós somos duros. O profeta diz que nós somos de dura cerviz, nós somos difíceis de permitir que o jugo de Jesus seja colocado sobre nós, ainda que Jesus tenha dito que o jugo dele é suave e seu fardo é leve. Mesmo assim, nós somos difíceis de permitir que Jesus coloque sobre nós o seu jugo. E o processo é necessário, porque nós precisamos ser quebrantados, para que nós possamos estar preparados para viver os propósitos de Deus, para viver o avivamento que Deus tem para nós. Eu quero convidar você a nós vermos alguns exemplos que mostram uma movimentação de Deus no meio do seu povo, em relação a alguns avivamentos, alguns momentos de avivamento, de reavivamento, principalmente na igreja primitiva. Algumas movimentações que precederam avivamentos. Algumas movimentações que precederam um grande derramar de Deus. Sexta-feira, na nossa live de oração, na nossa célula online de oração, célula familiar, na nossa célula familiar, sexta-feira, eu compartilhei com vocês uma palavra que Deus tem queimado no meu coração, Isaías 62. Quando a palavra de Deus fala sobre Deus apresenta, para Israel o plano que ele tinha para Jerusalém, o plano que ele tinha para Israel, de que a cidade, de que o povo dele não fosse mais chamado um povo abandonado, um povo sem Deus, mas que fosse chamado o povo desejado, o povo, a noiva amada do Senhor. E ali Deus coloca uma lista de promessas para a cidade, para o povo. Aí nós pensamos que por Deus colocar as promessas, por Deus falar das suas promessas, nós achamos que Deus vai fazer tudo. Mas logo depois o Senhor traz, em Isaías 62, depois dele apresentar as promessas, ele diz o seguinte: sobre os seus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, eu coloquei atalaias, que dia e noite clamarão, não descansarão e não darão descanso a Deus, até que o Senhor estabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra, até que a promessa se cumpra. É uma parceria que Deus estabelece conosco, para que a sua movimentação, para que o seu agir, para que os seus propósitos se cumpram na terra. O desejo de Deus de ver algo grande acontecendo, a promessa dele de que algo vai acontecer, mas depois ele diz: vocês vão gerar isso, vão para os muros da cidade, vão clamar, não descansem dia e noite sem cessar, clamem até que o Senhor venha. Então o avivamento não é gerado apenas com intenção. Como eu disse antes, avivamento não é gerado por movimentação externa, mas avivamento é gerado por uma movimentação interna, por uma transformação interna, por um desejo ardente por mais de Deus.
Mas pastor, o que eu faço se eu não tenho esse desejo? Você vai buscar até que você tenha. Uma vez uma pessoa disse para mim: eu não tenho sede de Deus. Vocês falam tanto de sede de Deus, eu não sei o que é isso. Tenho, eu gosto de Deus, eu gosto das coisas de Deus, eu gosto de ir na igreja, mas eu não sei o que é essa sede. Eu olho para as pessoas às vezes orando, fechando o olho, espremendo o olho, enrugando a testa, e eu não sei o que é isso. Isso foi bem no início da minha conversão, eu não tinha muita sabedoria, e na hora eu falei: meu Deus, o que eu falo? Deus então colocou no meu coração: diga para essa pessoa, busque o desejo. Porque a palavra de Deus diz, depois eu descobri isso na Bíblia, né? Que Deus opera em nós tanto querer como realizar. Deus pode gerar em você uma fome e uma sede por avivamento. Deus pode gerar em você uma fome e uma sede por Ele. Eu quero Deus. É só você buscar. Você precisa buscar esse despertamento. E Deus vai dar isso para você. Mas eu queria que você caminhasse comigo em alguns textos da palavra de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 56. Se você não leu Bíblia essa semana, você vai ler agora. Perdão. Mateus 26, 56. Bem no finalzinho aqui, do livro de Mateus. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram Jesus e fugiram. Vamos lá, eu vou te contextualizar mais uma vez em relação à palavra. Estamos falando sobre, estamos caminhando em relação a um processo difícil, mas necessário para um despertamento espiritual, para um avivamento. Esse primeiro texto que eu estou lendo, o contexto dele fala sobre o momento em que Jesus é preso no Getsemane. E a Bíblia diz que após Jesus ser preso, ser traído por Judas e ser preso, ser levado e preso, a Bíblia diz que então, no versículo 56, parte B, do capítulo 26 de Mateus, então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então você pense comigo, logo após a prisão de Jesus, há então um sentimento desesperador de perda, uma incrível dificuldade de não saber o destino, de não saber o que vai acontecer amanhã, apesar de que Jesus já tinha falado tudo. A história se repete, né, irmãos? Nós já sabemos de tudo. Como diz uma canção, eu já sei o fim da história, mas mesmo assim nós não agimos como quem sabe. Somos ansiosos, nos desesperamos, nos perdemos, sendo que a resposta está na palavra. Jesus já tinha falado tudo, mas a Bíblia diz que os discípulos o abandonaram e fugiram. E a partir desse momento começou-se então a gerar um ambiente de confusão, de medo. E nós vemos, né, nos evangelhos, em vários momentos, alguns relatos dessa dispersação, ou dessa dispersão, não sei, desse espalhamento de discípulos. Os discípulos mesmo no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles estavam, né, sem rumo. Esse foi o contexto. Após a prisão de Jesus,
e também depois de sua morte, e até mesmo depois da sua ressurreição. Que é uma coisa que você tem que entender: os acontecimentos sobre Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua glória, não foram reconhecidos pelos religiosos e nem pelos romanos. Todos estavam vivendo suas vidas do mesmo jeito, como se nada estivesse acontecendo. Vamos comigo agora em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus, que Jesus deu depois de sua ressurreição, antes da sua ascensão aos céus. Mas também esse ajuntamento, a portas fechadas, tinha um propósito de não chamar a atenção. Eles estavam com medo, eles estavam numa condição, numa situação de uma movimentação, de um pré-avivamento, não é? Mas ao mesmo tempo uma perseguição religiosa. Porque o objetivo dos religiosos, dos fariseus, não era somente matar Jesus, mas era destruir, acabar com qualquer fragmento dos ensinos que Jesus tinha deixado. Então isso significava também perseguir os seus discípulos. E a Bíblia diz que eles estavam ali reunidos no mesmo lugar. E versículo 2 diz: de repente veio dos céus um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estávamos assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aleluia! Glória a Deus! Mas vamos pensar no contexto. Era um contexto de perseguição, era um contexto de opressão, era um contexto de tensão. Os discípulos sabiam o que estava acontecendo. Aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo sabiam que havia uma promessa de Jesus. Mas ao redor, irmãos, ao redor, na geografia ao redor, na população ao redor, na política ao redor, na economia ao redor, não havia essa convicção. Essa convicção estava dentro dos perseguidos. Essa convicção estava dentro daqueles que tinham acabado de abandonar Jesus, lá no Getsemane. Mas o Senhor cumpre sua promessa, porque no meio desse contexto de perseguição, de angústia, havia também uma esperança de algo que era uma promessa que Jesus tinha feito. E Jesus cumpre a sua promessa. Jesus cumpre a sua poderosa e maravilhosa promessa. Porque no meio, irmãos, dessa angústia, no meio dessa circunstância, o clamor é mais forte. Não havia nesse povo uma sensação de pertencimento a este mundo. Não havia nesses cristãos um sentimento de amanhã nesse mundo. Não havia nesse povo um sentimento de continuidade nesse mundo. Apenas uma esperança de algo que viria do céu. Havia apenas a esperança de que do céu viria algo. E essa convicção levava eles a estarem naquele lugar, clamando pelo cumprimento de uma promessa. Temos que aprender. Vira a página aí um pouquinho mais para frente. Atos capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo,
chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram a Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. A igreja já estava acontecendo, a igreja estava se movimentando, mas a perseguição não acabava. E nesse momento nós vemos no início da igreja que o povo contava com a simpatia de todo o povo, né? Os cristãos contavam com a simpatia de todo o povo, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Mas nesse momento há uma necessidade de um reavivamento. Deus vê a necessidade de um reavivamento no meio do povo. E agora, nesse contexto da prisão de 2 apóstolos que estavam pregando a ressurreição em Cristo Jesus, eles são presos. Agora vai para o capítulo 4, versículo 23, junto comigo. Versículo 23 e versículo 31, diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. O que os chefes religiosos, o que eles tinham dito? Não preguem mais esse nome. Aqui. Não preguem mais. Versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Receberam uma ordem dos homens: não façam, não preguem mais. Chega desse negócio, o homem morreu. E a Bíblia diz que ele então se posicionou, saiu, Pedro, e foi até os seus companheiros. E olha o que acontece no versículo 31. Eles chegaram e contaram tudo o que tinha acontecido. E começaram então a orar, porque eles receberam uma ordem de se calar, de parar de falar de Jesus. Depois de orarem, a Bíblia diz, versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Como é que é o nome disso, irmãos? Reavivamento. Uma movimentação de Deus, logo depois de uma perseguição terrível. Uma movimentação de Deus logo depois de uma perseguição, de uma pressão da cultura, da política, da justiça daquela época. Uma pressão para que eles se calassem. E a igreja age contrário a isso. E depois de orar, o Espírito Santo vem, confirma a oração e enche o povo do Espírito Santo. E eles saem para obedecer a Deus. O avivamento veio aqui, o reavivamento veio aqui. Como resposta. O reavivamento aqui veio como resposta a um momento de uma busca após uma perseguição. E o último texto, eu quero que você vá comigo agora em Atos capítulo 8. Aleluia. Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim. Então, antes, preste atenção. A Bíblia diz que até esse momento nós entendemos que os crentes, os cristãos, eles estavam todos em Jerusalém. O avivamento, a movimentação de Deus estava em Jerusalém. Tudo tinha acontecido em Jerusalém. A descida do Espírito Santo, tudo tinha acontecido ali. E naquele contexto ali, o povo, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém. Só que em Atos 1:8 nós vemos o Senhor dizer o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém,
mas também sereis minhas testemunhas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E não tem como o Evangelho se alastrar, o Evangelho avançar sem avivamento. E nesse momento da história, a palavra de Deus diz no capítulo 7 de Atos, que Estevão no Sinédrio começou a se levantar e a falar da palavra do Senhor. Estevão era profundamente usado por Deus de sinais e maravilhas. E houve um reboliço tão grande, uma perseguição tão terrível, uma movimentação política, religiosa, terrível, que se levantou contra Estevão, contra a pregação do Evangelho. E eles então pegam Estevão com ódio da igreja. Quando você lê o capítulo 7, a Bíblia diz que no versículo 54, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. O ódio deles por Estevão, pelo Evangelho, era terrível. E nesse contexto, a Bíblia diz que eles pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão. Começaram a apedrejar Estevão. E a Bíblia diz que eles o mataram. Quando você ouve uma notícia dessa, você pensa assim: algo acabou. É uma coisa terrível, porque a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem amado, um líder da igreja. Vamos para o capítulo 8, versículo 1, que diz assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Você consegue ver comigo o cumprimento de Atos 1:8 acontecendo? Você consegue ver comigo num contexto completamente oposto ao que nós entendemos como pré-avivamento? Eu oro para que Deus te dê esse entendimento. O Evangelho estava concentrado em Jerusalém. Atos 1:8. E recebereis poder do desejo sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém. Aí Jesus diz: Samaria, Judéia, Samaria. Aí acontece a morte de um homem de Deus. O ódio pelo Evangelho, o ódio pelos cristãos, leva esses homens a apedrejar e Estevão até a morte. E a Bíblia diz que os cristãos foram dispersos. Houve uma grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. E todos os cristãos se dispersaram. Irmãos, é muita gente. Era coisa de milhares de pessoas. Se dispersaram, se espalharam por Samaria e pela Judéia. E a Bíblia diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançava na prisão. A perseguição acontecendo. Meu Deus, onde o Senhor está, Deus? Que as coisas não estão bem, que as coisas são difíceis. Olha isso, irmãos. O povo tem que deixar suas casas, sua cultura, seus vizinhos, sua família, seus familiares, e ir para outra cidade, outro estado, alguns para outras nações. Só que aqui, vamos ver o avivamento, o reavivamento, versículo 4. Ouça: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eu queria ouvir um amém de vocês na sua casa, mas não posso. Vou ouvir amém de quem está aqui. Amém, gente? Amém. O reavivamento aqui, irmãos. Isso é avivamento. Debaixo de uma perseguição terrível, causada pela morte de um líder. A Bíblia diz que os cristãos que foram dispersos
dispersos, pregavam a palavra de Deus, onde quer que fosse. E o Evangelho começou a se espalhar. A Bíblia fala aqui, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Reavivamento causado por uma perseguição, precedido pela morte de um homem fiel, santo Estevão, homem de Deus. É um processo difícil, mas para que o avivamento aconteça, muitas vezes Deus nos espreme, Deus nos permite sair da zona de conforto, sair de uma condição, irmãos, morna, para sermos aquecidos pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Eu quero te perguntar, que tipo de Evangelho você está vivendo? O Evangelho, o estilo de vida cristão, é como um fogo purificador. Ele tem que transformar a nossa vida. O Evangelho precisa moldar a nossa vida. Se sua vida cristã não está sendo desafiada a uma transformação, você precisa rever seus valores cristãos. Se você é um daqueles que está esperando o negócio passar, um momento difícil passar, para você voltar à sua vidinha, desperta de entre os mortos, porque você não é morto. É tempo, irmãos, de nós revermos conceitos, valores. É um tempo oportuno para viver um novo tempo. Novo tempo não é virada de página, novo tempo é mudança de atitude. Lembre-se que enquanto tudo isso acontecia, irmãos, enquanto acontecia um genuíno avivamento no meio do povo de Deus, e quando acontecia uma movimentação do céu no meio do povo de Deus, o mundo vivia normalmente como se nada tivesse acontecendo. Aí a gente fica desesperado por causa dos problemas políticos, por causa de decisões de presidente, por causa de não ser... Irmãos, orem pelas autoridades. O que você fala dentro da tua casa, o que você comenta com pessoas, o que você posta, não vai trazer mudança nenhuma. Muitas vezes vai trazer confusão. A Bíblia manda que nós oremos. Eu vou dar para você uma resposta para uma pergunta que você não me fez ainda, mas uma ovelha me fez, eu vou te dar. Uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando: pastor, o que o senhor me diz sobre toda essa situação que está acontecendo no Brasil? Parece que está tudo confuso. A resposta que eu te dou é: continue orando, continue profetizando, porque Deus não é Deus de circunstância. Nós não podemos ser movidos por circunstância, nós temos que ser movidos por promessa, por fé. Porque nós somos o seguinte: o negócio está indo bem, as pessoas que nós queremos que estejam ali estão, eu estou tranquilo. De repente a situação muda, e nós então perdemos o equilíbrio, perdemos a lucidez, como a Bíblia diz, perdemos a sobriedade. Não, seus olhos não estão em homens, seus olhos estão em Deus. Se Deus quer usar homens para mudar as circunstâncias, Ele muda, Ele usa. Se Ele não quiser, Ele faz. Ele já usou uma mula, Ele pode usar quem Ele quiser. Então nós precisamos aprender a nos portarmos nos contextos políticos, nos contextos jurídicos, nos contextos geográficos, circunstanciais. Temos que orar, irmãos, porque Deus move reis, remove reis, Deus coloca reis, Deus faz. Agora, se nós ficarmos como o mundo, nós nunca vamos viver e ver o cumprimento das promessas que Deus tem para o nosso Brasil. A percepção da movimentação de Deus só é possível para quem está conectado com Deus
em um relacionamento pessoal com Deus e conectado à visão que Deus tem dado à sua igreja. Aí você vai entender o que Deus está fazendo, como Deus está se movimentando. Alinhe-se nesse tempo. Deus está querendo derramar um avivamento sobre nós. Deus está chamando nossa atenção. Deus está se movimentando por circunstâncias. Deus está usando circunstâncias para ativar em nós uma busca por avivamento. Quando Pedro e João estavam dispersos, estavam presos e receberam uma ordem para não pregar mais sobre Cristo, que eles voltaram para a igreja. Quando eles foram orar, eles não ficaram lamentando, lamuriando, não. Eles começaram a buscar de Deus um derramar, para que eles cumprissem o propósito que Deus derramou. Cuidado que você está fazendo a oração errada. Existe a oração certa para o tempo certo. Quando Estevão morreu, a igreja foi dispersa, mas não foi dispersa reclamando por aí. Ai, Estevão morreu. Ai, estamos sendo perseguidos. Eu deixei minha vizinhança. Eu deixei... Não, a Bíblia diz que todos que foram dispersos pregavam o Evangelho. E a promessa se cumpriu. Jerusalém, Samaria, Judéia e logo depois Paulo, até os confins da terra. Que Deus possa te mostrar que Deus quer começar um avivamento dentro da sua casa. Deus quer começar algo grande na sua vida, na sua história. Deus quer fazer algo grande na história através da igreja nesse tempo. Mas a igreja precisa ter a postura certa, irmãos. Ouça os seus profetas e vocês prosperarão. Para de ouvir espírito de confusão por aí. Ouça seus líderes. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Que o Senhor possa fortalecer você na presença dEle. Em nome de Jesus, quero orar por você. Amém? Quero que você estenda a sua mão, Pai. Eu quero pedir, Deus, que essa palavra possa gerar no teu povo o desejo por avivamento. E que nós tenhamos uma consciência certa do que é o avivamento. Esse derramar da tua presença que nos leva a uma mudança de vida e o desejo de ver pessoas sendo salvas. Faz isso em nossa igreja, Deus. Faça da comunidade de Betel um lugar de salvação, de transformação, de vidas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Amém? Queridos irmãos, você já deve ter ouvido nos avisos sobre o início dos nossos cultos presenciais. Fique atento em relação a isso. Faça tudo correto, que aí você vai saber como se portar, como participar de tudo. Tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amazing grace, how sweet.